Este vídeo vai revelar 10 lições que você só percebe tarde demais com sua mãe. Verdades escondidas no tecido invisível da alma, reveladas por Carl Jung como chaves para a individuação. Poucos compreendem que a relação materna é o primeiro espelho da psique, o portal inicial onde seu inconsciente coletivo encontra forma. Sua mãe não é apenas figura física, ela é arquétipo primordial, a primeira voz do mundo, a guardiã da sua sombra e luz. Jung ensinou que a mãe é a primeira ponte entre o consciente e o inconsciente, a primeira experiência de amor, medo e pertença que molda seu caminho espiritual. Ignorar essas lições é como fechar os olhos diante da própria essência. O que muitos chamam de conflito familiar é, na verdade, um encontro oculto com partes profundas de si mesmo que clamam por reconciliação. Hoje, vamos atravessar esse portal juntos. Antes de continuarmos, comente agora a palavra-chave porta-mãe, se deseja que sua consciência desperte para essa relação como nunca antes. Esse será seu selo para continuar essa jornada interna. Primeira lição: o espaço invisível da presença. Muitos não percebem que a presença de sua mãe foi, antes de tudo, um espaço energético invisível. Um campo onde emoções e símbolos foram gravados profundamente. Jung chamou isso de matriz psíquica, a primeira forma do inconsciente coletivo tocando sua alma. Não é apenas o que ela disse ou fez, mas o que ficou como resíduo emocional em seu ser. Essa lição é entender que sua relação com ela molda sua capacidade de sentir segurança no mundo. Há uma tensão sutil que poucos percebem. Uma lembrança silenciosa de proteção ou abandono. Quando você entende que cada gesto materno é um arquétipo vivo, descobre que essa relação é a base de sua sombra e seu sol interior. A prática aqui é perceber. Hoje, quando olhar para dentro, identifique a energia materna que ainda vive em você. Acolha-a, sem julgamento, como Jung aconselharia. Segunda lição: o amor como iniciação. A mãe é o primeiro portal de amor, mas esse amor não é simples. Jung explica que o amor materno carrega camadas arquetípicas de criação, sustentação e limitação. Ela ensina que amar não é apenas dar, mas iniciar. Iniciação significa abrir a alma para experiências maiores que ela mesma. Muitos percebem tarde demais que o amor materno não é perfeito porque ele é humano, condicionado por suas próprias sombras. Entender isso é transcender a expectativa e entrar na realidade profunda. Amar e ser amado é uma dança de luz e sombra. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para uma individuação verdadeira. Hoje, pratique contemplar o amor materno como um ritual alquímico. Observe seus padrões emocionais e perceba como eles ecoam na sua vida. Terceira lição: a sombra herdada. Segundo Jung, a sombra é herdada antes mesmo de ser pessoal, e a mãe é um veículo dessa transmissão. Ela carrega em si padrões inconscientes que, através da relação com você, são projetados e internalizados. Essa lição é dolorosa para muitos. Você não herda apenas o físico, mas cargas emocionais, crenças e medos antigos. Ignorar isso é viver uma repetição inconsciente. Compreender a sombra herdada é abrir a porta para a liberdade. Jung dizia que só confrontando a sombra podemos transcender o condicionamento coletivo. Hoje, pratique o exercício interior de identificar qual padrão materno ainda vive em você e questione: isso me pertence ou é herança? Essa percepção abre um campo transformador. Quarta lição: a mãe como primeira consciência do mundo. A mãe é o primeiro espelho da sua consciência. Quando bebê, você não possuía linguagem. Sua percepção do mundo era mediada pela mãe. Jung chamou isso de função materna, como ponte entre o instinto e a consciência. Ignorar isso é esquecer que sua estrutura psíquica nasceu num campo relacional. Essa lição é profunda. Ela revela que parte da sua percepção de si mesmo, do amor e da segurança, está enraizada no contato inicial com ela.
A prática hoje é revisitar mentalmente a memória materna como um arquétipo, observando não apenas fatos, mas a energia simbólica presente. Reconheça isso como chave para seu autoconhecimento. Quinta lição: a linguagem da alma materna. Muitos acreditam que a comunicação materna é literal, mas Jung mostrou que ela é simbólica, arquetípica. Palavras, gestos e silêncios carregam mensagens profundas para a alma. Entender isso é descobrir que sua mãe não apenas educou sua mente, mas transmitiu códigos psíquicos invisíveis. Essa lição é perceber que sua relação com ela foi um ensinamento espiritual implícito. O silêncio materno pode conter mais ensinamentos do que palavras. Hoje, pratique ouvir essas linguagens interiores. Observe quais mensagens sua mãe deixou e como elas ainda ecoam em você, sem resistir ao desconforto dessa percepção. Sexta lição: o espaço de perdão. A relação com a mãe carrega inevitavelmente feridas. Jung nos lembra que a individuação exige atravessar o campo da culpa e do ressentimento. O perdão não é apenas um ato moral, é um processo alquímico, uma dissolução das correntes emocionais que aprisionam sua psique. Muitos percebem tarde demais que perdoar não muda o passado, mas transforma o presente e abre portas invisíveis para o futuro. Hoje, pratique criar um espaço interno de perdão, não como justificativa, mas como ato de liberdade interior. Pergunte-se: que sombra materna eu ainda carrego que precisa ser transmutada? Sexta lição: a mãe como portal de símbolos. Para Jung, a mãe é arquétipo primordial, um símbolo vivo que se conecta diretamente ao inconsciente coletivo. Ela é a deusa, a terra, a fonte. Essa lição é perceber que sua relação com ela transcende a relação física. É uma experiência espiritual arquetípica. Ignorar isso é viver uma relação limitada a padrões pessoais. A prática hoje é contemplar sua mãe como símbolo, não apenas pessoa, reconhecendo que cada interação é um convite à individuação. Essa visão amplia a compreensão do vínculo e transforma seu olhar sobre a existência. Oita lição: o amor e o luto. Jung mostrou que o vínculo materno exige compreender o paradoxo do amor e do luto. Amar é também deixar ir. Muitos só percebem tarde demais que o amadurecimento espiritual é aprender a amar sem apego possessivo. Essa lição é essencial. O luto não se refere apenas à morte física, mas ao desapego de padrões e imagens internas. Hoje, pratique sentir profundamente o vínculo materno e perceba que ele é parte de sua jornada para integrar luz e sombra. O luto é um portal para uma nova consciência de si. Nona lição: o legado da alma materna. A mãe deixa mais do que memórias. Deixa um legado psíquico. Jung chama isso de herança arquetípica. Essa lição é compreender que sua vida carrega fragmentos da alma materna que podem se transformar em sabedoria ou em padrões repetitivos. Ignorar isso é viver em silêncio interior. Reconhecer o legado é um passo essencial para a transformação. Hoje, pratique identificar qual legado materno vive mais forte em você. Abrace-o ou transmute-o, mas não o ignore. Quinta lição: a mãe como caminho de individuação. Jung ensinou que a relação materna é um dos grandes campos de prova para o caminho da individuação. A mãe é primeiro reflexo, primeiro espelho e primeiro campo para confrontar a sombra. Ignorar essa relação é retardar sua jornada interior. Essa última lição é entender que toda dor e amor maternos são portais para sua transcendência. Hoje, pratique ver sua relação com sua mãe como um mapa simbólico para seu processo alquímico interior. O caminho para integrar sua própria sombra e iluminar sua alma. Existe um silêncio sagrado na relação materna que não está nas palavras, mas na ausência delas. Jung diria que esse silêncio é um campo psíquico vivo, onde memórias, emoções e arquétipos se fundem como substância primordial da alma.
É nele que se forma a primeira experiência do inconsciente coletivo. Não é algo a ser compreendido apenas com a mente, mas sentido com cada célula. Quando você olha para sua mãe, vê apenas uma mulher, ou vê o símbolo vivo de sua própria origem, o silêncio dela guarda a linguagem mais antiga, a linguagem da alma. Este é o território onde a individuação começa e onde você percebe que a relação materna não é um passado distante, mas uma força presente que molda seu destino. O tempo nos ensina a ver que a mãe é também um espelho invertido. Jung chamaria isso de projeção arquetípica. Ela reflete não apenas quem somos, mas o que ainda não reconhecemos. Essa lição é sutil. Não é sobre o que ela fez, mas sobre o que dentro dela tocou algo profundo em nós, revelando sombras ocultas. Muitas pessoas interpretam o amor materno como algo linear, mas ele é, na verdade, um fenômeno circular, um ciclo de reconhecimento, perda e reencontro interior. O olhar dela nos devolve nossa própria imagem fragmentada, e essa imagem só é reconhecida quando paramos de buscar confirmação externa. Hoje, perceba o espelho silencioso que a mãe lhe ofereceu. A relação com a mãe é, ao mesmo tempo, o início e o término de uma longa iniciação. Jung afirmou que ela é a primeira manifestação do arquétipo da grande mãe, que contém tanto a criação quanto a dissolução. Essa lição é perceber que a presença materna é um convite para atravessar a fronteira entre a criança e o adulto espiritual. Não é uma experiência de conforto apenas, é uma prova. Ela apresenta testes invisíveis que só percebemos quando já não podemos mais fugir deles. Muitos passam a vida tentando escapar dessa iniciação, até compreender que ela é o primeiro passo para a integração da psique. Observe essa iniciação em sua própria história. A mãe contém em si uma linguagem de paradoxos. E Jung ensinou que o paradoxo é a linguagem do inconsciente. Entre proteger e permitir a liberdade, amar e desafiar, ensinar e desaprender, ela transmite lições que não cabem em palavras comuns. Essa lição é entender que toda relação materna é um diálogo silencioso entre o consciente e o inconsciente. É nesse diálogo que nasce o impulso para a individuação. Não se trata de resolver conflitos familiares, mas de compreender que cada tensão é uma pulsação do próprio processo de crescimento interior. Pratique hoje perceber qual paradoxo materno ainda pulsa em sua alma. O vínculo materno não é apenas emocional, ele é uma estrutura psíquica profunda. Jung descreveu isso como matriz arquetípica que molda o sentido de pertença. Essa lição é perceber que, muito antes de formar uma identidade, você recebeu uma estrutura de sentido através dela. É como se sua alma tivesse recebido um molde inicial, invisível, que ainda influencia suas escolhas. O que poucos percebem é que entender essa matriz é abrir a chave para o autoconhecimento. Essa compreensão abre espaço para um movimento interior de libertação silenciosa. Hoje, olhe para sua mãe como um mapa simbólico da sua própria alma. O amor materno não é apenas um sentimento, é um campo energético que molda sua relação com o mundo. Jung mostrou que esse campo carrega padrões herdados, tanto de cura quanto de limitação. Essa lição é perceber que amar é também entrar em um processo alquímico, transformar o que foi recebido em consciência. Muitas vezes ignoramos que o vínculo materno não termina fisicamente. Ele continua como campo energético ativo dentro de nós. Reconhecer essa presença é perceber que o caminho para a liberdade passa pela aceitação profunda dessa herança. Hoje, pratique sentir esse campo sem resistência. Existem camadas ocultas no vínculo materno que não podem ser decodificadas sem atenção profunda. Jung ensinou que a mãe é o primeiro signo do inconsciente, a primeira experiência de transcendência. Essa lição é compreender que o vínculo é simbólico, uma linguagem que não se explica apenas com palavras. É como se ela tivesse deixado um código interno em sua alma.
Muitos passam a vida sem perceber que carregar esse código é carregar um mapa para sua própria transformação. A prática hoje é perceber quais códigos invisíveis sua mãe lhe deixou e observá-los sem julgamento. O perdão materno é um rito que transcende o tempo. Jung nos lembra que não é algo a ser buscado externamente, mas cultivado internamente. Essa lição é compreender que o perdão não dissolve apenas dores passadas. Ele altera a estrutura da alma. Muitos acreditam que perdoar é esquecer, mas perdoar é reintegrar. É aceitar que a relação materna é um território sagrado de experiências que precisam ser transmutadas, não apagadas. Hoje, pratique cultivar um espaço interno onde o perdão se torna um ato de renascimento da própria consciência. A mãe é também um laboratório de transformação. Jung chamaria isso de transmutação psíquica. Essa lição é compreender que a experiência materna é uma matéria-prima para a alquimia interior. Não se trata apenas de aprender a lidar com dores, mas de usar essas experiências como catalisadores para o despertar. Muitos percebem tarde demais que o vínculo materno é um campo onde a sombra encontra a luz. A prática aqui é contemplar sua relação com ela como um laboratório interior e buscar ver a própria sombra como parte da matéria-prima do seu crescimento. O vínculo com a mãe é um diálogo com o tempo invisível. Jung ensinou que ela encarna o arquétipo do tempo, a origem e o destino. Essa lição é perceber que a mãe não é apenas parte da sua história, mas uma presença viva na eternidade da psique. O que ela representa ultrapassa o que aconteceu. É uma memória arquetípica que continua ressoando. Muitos apenas sentem isso como dor ou amor, mas essa ressonância é a pulsação da alma. Hoje, pratique perceber sua mãe não apenas como pessoa, mas como presença intemporal dentro de você. A relação materna é também um ensinamento sobre a impermanência. Jung dizia que a mãe é o primeiro ensinamento do ciclo de nascimento e morte. Essa lição é perceber que o vínculo com ela é um espelho do próprio fluxo da vida. Não há permanência, há transformação. Muitos resistem a essa percepção, mantendo imagens fixas, quando o caminho é deixar ir e permitir que o vínculo se transforme em presença simbólica. Hoje, pratique aceitar que o vínculo materno é uma ponte fluida entre passado, presente e futuro. O amor materno é também um campo de prova para a autenticidade. Jung ensinou que ele é uma experiência que confronta a essência. Essa lição é compreender que a relação com sua mãe testa sua capacidade de reconhecer a si mesmo sem máscaras. Muitos percebem tarde demais que esse vínculo exige coragem. Coragem para confrontar o que foi herdado e o que precisa ser deixado. Hoje, pratique olhar para ela como espelho da sua autenticidade, sem fugir das sombras que surgirem. A mãe é a primeira guardiã da alma. Jung mostrou que ela contém um arquétipo de proteção profunda, mas também de desafio. Essa lição é perceber que seu vínculo com ela é um campo iniciático, onde segurança e desafio coexistem. Muitos apenas percebem a segurança ou o conflito, mas não reconhecem que ambos são parte de uma mesma iniciação. Hoje, pratique reconhecer em sua mãe o papel de guardiã do seu próprio caminho de individuação, como um mestre silencioso. A mãe carrega o arquétipo da eternidade em si. Jung dizia que ela representa o eterno feminino, um princípio que transcende o tempo e o espaço. Essa lição é perceber que a relação materna não é linear. Ela se projeta como símbolo através das gerações. Muitos não percebem que carregar esse arquétipo é carregar um legado espiritual. Hoje, pratique sentir sua mãe como presença arquetípica, entendendo que ela é também um fragmento da própria alma cósmica que habita em você. O vínculo materno é também um mapa para a integração da psique. Jung ensinou que a mãe é o primeiro campo de encontro com a sombra.
Essa lição é perceber que cada tensão, cada conflito com ela, é um convite para integrar aspectos ocultos de si. Muitos veem a relação como desafio emocional, mas ela é muito mais. É um campo iniciático para a transformação interior. Hoje, pratique perceber o conflito materno como um portal de integração da sua própria sombra. A mãe não é apenas quem nos gera, ela é quem nos convoca ao despertar. Jung mostrou que ela é uma ponte entre o instinto e a consciência. Essa lição é perceber que seu vínculo com ela é um chamado arquetípico, uma convocação silenciosa para a individuação. Muitos percebem tarde demais que essa chamada não desaparece. Ela permanece como pulsação interna. Hoje, pratique ouvir essa chamada, percebendo-a como força orientadora do seu caminho espiritual. O vínculo materno é também um convite à liberdade interior. Jung ensinou que amar é permitir o outro existir em sua plenitude. Essa lição é perceber que, para amar sua mãe plenamente, é preciso transcender a dependência emocional. Muitos acreditam que amar é possuir, mas a mãe mostra que amar é libertar. Hoje, pratique perceber sua relação com ela como uma experiência de liberdade, libertando-a e libertando-se. O amor materno é a primeira iniciação para compreender a totalidade. Jung dizia que essa relação é a primeira experiência de integração psíquica. Essa lição é compreender que o vínculo materno é uma chave para integrar opostos: segurança e desafio, luz e sombra, apego e desapego. Muitos não percebem que sua mãe é, em si mesma, uma síntese viva desses paradoxos. Hoje, pratique contemplar essa síntese como um caminho para a sua própria totalidade. A relação com a mãe é o primeiro espelho do destino. Jung ensinou que ela contém o arquétipo do destino psíquico. Essa lição é perceber que sua história com ela não é apenas pessoal, ela é simbólica. É um campo onde sua alma encontra direção. Muitos passam a vida sem reconhecer que sua relação materna guarda um mapa invisível de seu próprio caminho espiritual. Hoje, pratique contemplar sua mãe como mapa e espelho do seu destino interior. A mãe é o primeiro altar da alma. Jung dizia que ela contém a função de ligação entre o homem e o sagrado. Essa lição é perceber que sua relação com ela não se limita ao humano, mas toca o divino. Muitos esquecem que cada gesto materno carrega em si um símbolo eterno. Hoje, pratique ver sua mãe não apenas como pessoa, mas como altar, como portal para o sagrado em você. Hoje, atravessou o limiar mais antigo da alma, aquele onde a voz da mãe não é mais apenas lembrança, mas símbolo vivo que pulsa no inconsciente. Revelou-se que o vínculo materno é um mapa silencioso, gravado nas camadas mais profundas da psique, onde luz e sombra se encontram. Algo invisível despertou. Uma frequência esquecida que agora ecoa em cada gesto e pensamento. Isso não é apenas compreensão, é ativação. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto. A chave esquecida do inconsciente que permanece além da palavra. Se essa jornada tocou sua essência, escreva nos comentários. Eu guardo o espelho da mãe em minha alma, como selo desse encontro interior, como compromisso de continuar a travessia rumo à individuação. Se esse conteúdo ativou algo que estava adormecido, talvez seja porque escutou o chamado da alma. Inscreva-se e caminhe conosco nesta travessia arquetípica, onde cada vídeo é um convite a explorar o silêncio onde mora a verdade. Que o selfie conduza você pelos espelhos invisíveis, até o encontro pleno com sua própria origem.